Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para darmos início a mais um trimestre. Desta vez, o último trimestre do ano em curso de 2024. E nós vamos ter a nossa lição, que tem como tema as promessas de Deus. E subtema: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então, nós vamos estudar esse semestre sobre as promessas de Deus. E sabendo que Ele é fiel, sabendo que Ele faz além do que pedimos e do que imaginamos, né? Nós vamos ter ao longo do trimestre as 13 lições, e que serão divididas. Essa primeira que nós vamos ministrar será as promessas de Deus. Depois, as promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, promessa e obediência, a relação entre as duas, a promessa de salvação, a promessa de cura divina, a promessa de um coração novo, a lição de número 8, a promessa de paz, a lição de número 9, promessa para pais e filhos, e a de número 10, a promessa da proteção divina, 11, a promessa de provisão. A 12ª lição será a promessa de vida abundante. E a última do ano e, consequentemente, do quarto trimestre, as promessas de Deus são infalíveis. Nós temos toda uma série de promessas bíblicas, promessas que Deus fez de forma individual, promessas que Deus fez para a nação de Israel, como os títulos das lições ao longo do trimestre já denotam, já mostram que existem vários tipos de promessas, e existem as promessas condicionais e incondicionais, né, que nós vamos também tratar nessa primeira lição. A primeira lição, agora desse domingo, 6 de outubro de 2024, tem como título as promessas de Deus. O texto áureo, o texto bíblico, encontra-se em Jeremias 1 e 12, e diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O que é que Deus estava dizendo ali a Jeremias? Que ele prometeu, ele falou, ele vai cumprir, né? A verdade prática da nossa lição: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Quando nós temos promessas de Deus, as promessas que temos de Deus nos levam, sim, a crer, a confiar, a buscar e a aguardar no Senhor o cumprimento dessas promessas. E Ele é fiel, e no tempo dele, no Kairos de Deus, ela irá se cumprir. Então, se você tem promessa de Deus, creia, esteja certo, aguarde, confie, porque o Senhor irá cumprir com a sua promessa na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos agora para a leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, do versículo 6 ao 13º, que diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faixa, em lugar da sarça crescerá a murta,
Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, temos essa passagem que nos fala de promessa, de algumas condições, da distância do pensamento de Deus, da visão de Deus com a nossa. Nesse texto que lemos, também podemos notar, podemos extrair desse texto Deus falando que Ele é fiel, a fidelidade dele em cumprir com a sua palavra, o cumprimento que é certo daquilo que Ele promete, né? E no finalzinho do texto nós vemos os resultados, aquilo que é a consequência de tudo isso, né? Então, nessa primeira lição, nós vamos definir o que são promessas de Deus e como elas estão fundamentadas. Além disso, vamos identificar os tipos e os propósitos das promessas, né? Porque tem promessas que são condicionais ou incondicionais, tem promessas que têm um propósito específico, né? E que foram cumpridas já, tem promessas que já foram cumpridas, tem promessas ainda a se cumprir. Estamos falando de promessas bíblicas, mas Deus também faz promessas individualmente para cada um de nós nos nossos dias. Temos a roda de todas as promessas que vamos ver na lição, mas também Ele nos faz promessas para nossas causas aqui na terra, né? Então, uma das grandes promessas que o Senhor fez é que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa é uma promessa que tem se cumprido, está se cumprindo e vai se cumprir, porque Ele é fiel para cumprir com o que prometeu. Amém? Então, nós podemos, né, experimentar as suas promessas, e para isso nós temos que ter um relacionamento, nós temos que ter um estreitamento do relacionamento entre nós e o nosso Deus. Não tem como ter um relacionamento com Ele, de vivenciar, né, a ação de Deus no cumprimento das promessas nas nossas vidas, se não temos esse relacionamento com Ele. Então, já no segundo tópico, nós vamos ver o tópico é o cumprimento das promessas bíblicas, né? E as promessas de Deus, elas se cumprem na vida do crente? Pergunta, né? Elas se cumprem sempre na vida do crente, né? Essas promessas que o Senhor faz precisam estar em consonância com a nossa obediência às orientações divinas. Essas são promessas condicionais. Então, se nós o amamos, guardamos os seus mandamentos e Ele estará conosco. Amém? Então, vamos introduzindo aqui a lição de hoje. Nós vamos ver que cada promessa de Deus ela tem um objetivo, né? E exaltar o seu nome é um deles, glorificar o seu nome é um deles, para que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado na vida de Israel. Quando Israel chegou para conquistar a terra prometida, aquela mulher, a Raabe, ela disse aos espias o quê? Temos escutado o que o vosso Deus tem feito, como Ele fez com o Egito e como Ele tem agido nas suas vidas. Então, foi uma promessa de Deus que iria levar o povo a conquistar Canaã, a terra prometida. E no decorrer dessa ação de Deus no povo de Israel, o nome dele foi glorificado. Tanto que uma mulher gentia, uma mulher que não era judia, que não era do povo de Deus, ela reconhecia, não só ela, mas ela deu o relatório de que o povo da cidade dela, o povo da região, via em Israel a ação do Deus Todo-Poderoso, a ação do Deus de Israel. Então, as promessas divinas, ela tem um objetivo, né, de atender os desígnios de Deus, de que Deus seja glorificado na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, como foi glorificado por diversas vezes na vida do povo de Israel. Não é? Então, nesse texto aqui de Isaías, capítulo 55, que lemos, Deus faz um convite para Israel, neste caso para Israel, de desfrutar uma grande bênção divina. Era um convite
E esse convite, ele tem nesse texto ele tem 4 divisões. Quando ele faz um convite nos versos 6 e 7, né? Ele convida, ele chama Israel para buscar o Senhor em primeiro lugar. No versículo 6, o início da leitura que fizemos, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ele faz 4 convites aqui. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí, buscai, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Então, ele convida o ímpio a deixar os seus caminhos, o homem maligno a deixar os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. E depois ele diz: torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. São os 4 convites, as condições, né, para que o restante do texto seja cumprido. E esse convite, essa vamos dizer assim, convocação do povo, e para nossos dias hoje, só tem um caminho, só tem uma condição que nós podemos nos enquadrar nesse versículo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque hoje estamos na dispensação da graça, e ela só foi possível porque aconteceu o que estava prometido, o que estava previsto, o que estava profetizado através de Isaías no capítulo 53. No capítulo 53 de Isaías é a promessa do Messias, e por causa dessa promessa nós hoje podemos buscar o Senhor. O ímpio pode deixar o seu caminho e se achegar a Deus, e por causa do que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário, que estava predito lá em Isaías 53, é que nós podemos nos chegar a Deus, tornar ao nosso Deus, como diz no final do versículo 7, né, de Isaías 6, que diz: torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E esse perdão é através da graça, a graça que foi derramada através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, que estava prometido, que estava predito lá em Isaías 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, aqui nós vemos o texto do messiânico, o texto escrito pelo profeta messiânico por Isaías, e ele retrata o que aconteceria anos depois, séculos depois, com Jesus na cruz do Calvário. E por causa desse sacrifício, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Hoje nós podemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, como diz lá em Isaías capítulo 55. Hoje nós podemos, sim, o ímpio pode deixar o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converter ao Senhor através do sangue de Jesus, que limpa de todo o pecado. E nós, nessa promessa grandiosa, que é a maior das promessas, né? De se chegar a Deus, da reconciliação com o Senhor, né? Essa promessa tem a condição, né, que foi feita lá na cruz do Calvário. E aí, no decorrer do texto que lemos, no versículo 8, aí o profeta já mostra a distância daquilo que pensamos e daquilo que o Senhor realmente pensa, do que o Senhor está disposto a operar nas nossas vidas, né? Os seus pensamentos são distantes, são
distantes dos nossos. Os caminhos dele também são distantes dos nossos. Muitas vezes estamos trilhando caminhos, estão acontecendo coisas nas nossas vidas que olhamos para um lado, olhamos para o outro e dizemos assim: por que isso está acontecendo? O que é que está acontecendo? Em que eu errei? O que é que está acontecendo? Mas Deus sabe. Ele está te tratando como tratou o povo dele no deserto. O povo dele passou 40 anos no deserto, sendo tratado, sendo moldado, sendo preparado para chegar a Canaã. E muitas vezes nós não entendemos esses caminhos que Deus nos faz passar. Mas hoje, nesta manhã, através dessa lição, o Senhor está te dizendo que é contigo, que vai passar com você, que você se chegue a Ele, que Ele se chegará a você, em nome de Jesus. Então, nessa questão de buscar, é preciso também se arrepender, né? Quando lá em Isaías 55, 7, ele diz, né? Arrependei-vos. Precisamos do arrependimento, precisamos nos chegar a Ele, precisamos buscar a Ele, né? E devemos buscá-lo. Porque, como disse o próprio Senhor Jesus em Mateus 7 e 8, ele disse: o Senhor Jesus confirma, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Então busquemos ao Senhor, aguardemos, confiemos nas suas promessas, que Ele com certeza irá agir, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. No versículo que lemos de Isaías 55, ele fala que a sua palavra, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. E Jeremias 1:12, que é o nosso texto áureo, ele diz: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, Deus diz que nós devemos buscá-lo. O Senhor diz que nós devemos nos arrepender. O Senhor diz que Ele é fiel para cumprir. E aí, nos dois últimos versos do texto que nós lemos aqui em Isaías, do texto áureo, ele fala dos resultados, né? O povo irá, em lugar de sofrimento, em lugar de espinheiro, crescerá a faia. Em lugar de sarça, que é uma planta espinhosa, crescerá a murta, que serve para o sustento. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno. Ele está aqui nesse texto de Isaías, nos mostrando que obedecer a Ele, de que buscar a Ele, traz resultados para as nossas vidas, resultados gloriosos, como está nos últimos dois versos do Isaías 55, 8 e 9. Né? Toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta sim júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Né? Isaías, no continuar do texto que nós lemos, do textuário, a partir do verso 10, Isaías 55, está escrito assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então o Senhor faz uma promessa aqui também, uma promessa que Ele fez ao povo de Israel, e uma promessa que também se adequa às nossas vidas, porque estamos sim incluídos lá em Isaías capítulo 53. O sacrifício de Jesus foi por mim e foi por você. Nós vamos agora para o segundo tópico da lição, que são as promessas e os seus fundamentos. A promessa na Bíblia. A promessa na Bíblia, a palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Né? No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada, não tem uma promessa, não tem a escrita de promessa, mas o Senhor fez várias promessas. Né? Por exemplo, a que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Abraão, ele prometeu no Gênesis 2, 1 a 3, diz assim a palavra de Deus: ora, disse ao Senhor Abraão,
sai da tua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão, e que até hoje ela está sendo cumprida, né? Até hoje ela se cumpre. Não tem aqui que no texto a palavra promessa escrito, mas ele falou, disse o Senhor a Abraão e fez uma promessa, né? Essa promessa foi feita a Abraão quando ele disse: sai da tua casa, sai da tua parentela, da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. O Senhor não disse nem para onde era. Ele saiu pela fé. Por isso que Abraão é tido como o pai da fé, por causa disso e por causa também do sacrifício que ele iria fazer do seu filho Isaque, né? Então, quando ele diz aqui, ele diz que farei de ti uma grande nação. É uma promessa. Deus está prometendo a Abraão que faria dele uma grande nação. A promessa que ele também fez ao Isaque, o filho de Abraão. Ele reafirma a promessa que havia feito a Abraão, né? Em Gênesis 26, do 1 ao 5, diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos tempos de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito. Interessante que aqui o Senhor dá uma orientação. Ele diz: não desça ao Egito, obedeça, né? Buscar o Senhor, obedeça. Lembra do texto de Isaías? Diz assim: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Ele está dando uma promessa. Essa promessa aqui era o que? Olha, não vá para lá. Se você for, a promessa não vai, a bênção não vai. Aqui eu vou te abençoar. Aonde eu disser que você fique, você será abençoado. Aí continua: habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Deus está dizendo aqui: olha, o que eu falei com Abraão, a promessa que eu fiz a Abraão teu pai, eu vou cumprir. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que é que o Senhor está dizendo a Isaque? Olha, porque o teu pai foi fiel, porque o teu pai obedeceu, a promessa que eu fiz a ele será cumprida. O juramento, né? Ele diz aqui, o termo que é usado aqui, quando o Senhor fala com Isaque, ele diz: o juramento que fiz a Abraão teu pai, né? É um juramento, uma declaração, é um juramento, e o Senhor está dizendo: olha, eu falei, é igual a um juramento, eu falei, eu vou cumprir. E como ele fez a parte dele, como ele foi obediente, como ele foi fiel, eu vou cumprir. E é isso que nós devemos entender. Nós temos que andar em retidão, andar confiando, fiéis à palavra de Deus, né? E essa promessa, ela se repete a Jacó no capítulo 28 de Gênesis, no versículo 13, quando ele diz, quando diz assim o texto: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus afirmou em três oportunidades. Ele prometeu a Abraão, confirmou com Isaque e ratificou mais uma vez a Jacó nesse texto de Gênesis capítulo 28, do versículo 13 ao 15. Então, no Novo Testamento, né, a palavra assim de promessa, né? No Novo Testamento,
existem promessas do Antigo Testamento que foram cumpridas no Novo Testamento. Por exemplo, Lucas 4:16, que diz: indo para Nazaré, quando Jesus toma o rolo, né? E lê o livro de Isaías, e aí ao final ele diz que no versículo 21 de Lucas 4:21 diz: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E a escritura dizia o quê? Quando lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E Isaías havia profetizado, Isaías 61, capítulo 1, havia profetizado exatamente o que estava acontecendo ali. O Espírito do Senhor era sobre Jesus, e ele estava ali para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele estava dizendo: a profecia, a promessa que foi feita está se cumprindo hoje, diante dos seus olhos. E nós estamos também hoje vendo o cumprimento de profecias, né? Nas nossas vidas, na vida da igreja. Diariamente nós podemos ver isso. Outro exemplo de promessa que se cumpre está em Atos 2, do versículo 29 ao 31, né? Que diz assim, Atos 2, então: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, ele está falando acerca de Davi, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Isso aqui trata de uma profecia que foi feita no Salmo de Davi. Quando Pedro discursa ali em Jerusalém, ele mostra àqueles que estavam escutando o seu discurso, e mostra-nos também hoje que se cumpriu o que estava escrito lá no Salmo 16, versículo 10, que diz assim: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O que Davi estava dizendo aqui é: eu sei que o meu Redentor vive, como disse João. Eu sei que a minha alma não ficará na morte eterna. Eu sei que para a minha alma estará eternamente com o Senhor. E que o santo aqui que ele trata é exatamente de Jesus, apontando para Jesus. E aí ele diz: o teu santo não permitirá, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. E é uma promessa que foi cumprida. Uma promessa do Antigo Testamento que foi cumprida. E nós podemos atestar isso, né? Como isso é uma promessa da obra salvífica de Cristo, né? E como extensão a essa promessa aqui da ressurreição, de que o santo não veria corrupção, há uma promessa, é a maior de todas as promessas, é a promessa que não falhará, de que seremos, os que estivermos vivos, seremos transformados, e os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo, aqueles que morreram na esperança do Senhor, aqueles que morreram salvos, eles ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13 ao 18, está escrito exatamente isso, né? Tessalonicenses 4, 13 a 18, que diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não os entristeceres como os demais, para quem não tem esperança.
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aleluia. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é uma promessa e ela é fiel e verdadeira. E eu só posso dizer uma coisa, diante de tudo que tem acontecido: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele é infalível. Deus, Ele é infalível porque Ele, como vimos na leitura bíblica, Ele é todo poderoso, Ele não falha. Ele diz que a palavra dele não voltará para Ele vazia, antes cumprirá o que tem proposto. Então essa promessa, não é, de Deus, o ato de prometer refere-se a um compromisso de Deus, né, em relação a alguma coisa ou a alguém. E nos seus atributos incomunicáveis, né, são atributos que nenhum humano pode ter, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E por ser onipotente, onisciente, Ele pode prometer e saber que vai realmente cumprir com aquilo ali, né? Nenhum ser humano tem o poder de ter todo o poder na terra, não tem, mas Deus tem. Ele tem todo o poder, acima de qualquer poderio, acima de qualquer poder. Deus tem o poder, detém o controle. Ele conhece todas as coisas. Nenhum homem conhece todas as coisas. Nenhum homem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem essas características. Ele tem esses atributos próprios. E por isso nós podemos confiar que Ele zela por cumprir a sua palavra. Como no texto que nós lemos, de Jeremias 1 e 12. E a passagem de Jeremias é quando Deus fala com Jeremias e diz assim, Jeremias 1, 11 e 12: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que fez Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, se você tem promessa de Deus, creia que Ele irá cumprir. Creia que Ele irá fazer. Creia que a promessa que Ele fez para a igreja, nós estaremos com Ele na glória, né? Nós estaremos com Ele na glória. Então, existem promessas que são no último tópico da lição, para já seguirmos para o final, para o encerramento. O último tópico, o terceiro tópico diz: tipos e propósitos das promessas de Deus. Nós temos dois tipos: as promessas incondicionais e as promessas condicionais, né? Uma promessa que é incondicional, por exemplo, Ele prometeu que o Messias nasceria de uma virgem, que seria proveniente de uma virgem. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, está dito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E aí é um texto que eu gosto, que ele diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, né? A promessa do nascimento de Jesus, né, está aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6, né? E essa promessa de que eis que a Virgem conceberá, né, também foi feita e está cumprida, e foi cumprida, né? A promessa de que o local do nascimento de Jesus também era uma promessa incondicional. Ele teria que nascer ali,
Por isso que foi o único censo que foi feito de uma forma totalmente ímpar, né? O único censo em que as pessoas tinham que voltar para a cidade na qual tinham nascido, e por isso que José e Maria, que eram provenientes de Belém, tiveram que sair de onde estavam morando para ir para Belém, para fazer o censo. Por quê? Porque ali deveria nascer o Messias, como estava profetizado em Miqueias 5:2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, essa promessa era uma promessa incondicional também, né? Que Jesus seria chamado de Deus conosco, o Emanuel. Também Isaías profetizou isso no capítulo 7, versículo 14, que ele diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1:23 fala a esse respeito também, né? O cumprimento dessa profecia que era incondicional. E outra profecia que é incondicional é a que nós já lemos o texto, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, onde o Senhor, através do apóstolo Paulo, fala sobre o arrebatamento da igreja. Esta é uma promessa incondicional para a igreja. Vai acontecer, está determinado, porque Deus prometeu e vai acontecer. Agora, é uma promessa incondicional para a igreja. Assim como a entrada do povo de Israel na terra prometida, quando Deus levanta Moisés, ele levanta Moisés e diz: olha, vou te conduzir, vou te fazer tirar o meu povo do Egito e vou levá-lo para uma terra que manda leite e mel. Quando Deus levanta Moisés para fazer isso, lá em Deuteronômio, o Senhor fala que vai usar para Moisés para tirar. Moisés diz que é pesado de língua, Moisés diz que não vai saber, mas Deus diz: olha, você vai fazer isso. Lá na frente, quando chegam perto da terra prometida, Moisés não entra, né? Não entra na terra prometida. Mas quando Deus disse que ia colocar o seu povo lá na terra prometida, Moisés estava incluído? Sim ou não? Sim. Ele fazia parte do povo de Israel. Toda aquela geração que saiu do Egito fazia parte do povo de Deus. Quando ele diz que vou tirar o meu povo e levar o meu povo para ali, mas quando o povo peca, lá nas águas de Meribá, inclusive isso influencia diretamente a Moisés, a entrada de Moisés na terra prometida. Lá em Deuteronômio, ele diz: olha, por vossa causa eu não vou entrar, porque ele não defendeu ao Senhor. E o Senhor é bem claro quando diz ali a Moisés que ele não entrará. Suba no monte, você vai ver a terra, mas não vai entrar. Não é que Deus tenha falhado com a promessa, porque se você for pesquisar, você não vai ver quando Deus chama Moisés e dizendo: vou te levar para a terra, vou te fazer tirar o povo do Egito e conduzi-lo até a terra. E depois ele fala com Moisés dizendo que levante a Josué para que ele entre na terra com o povo, porque Moisés não iria entrar, né? Então são promessas que são incondicionais. Incondicionais aqui nesse caso do arrebatamento da igreja, é para a igreja. E se nós estivermos firmes, né, guardando a palavra, nós estaremos incluídos nesta promessa para a glória de Deus. E existem as promessas condicionais, que são diferentes das incondicionais, exatamente porque elas dependem de circunstâncias, de tempo, da atitude do homem, inclusive, né? Nós podemos ver Êxodo 15 e 26, uma promessa de plena saúde para o povo do judeu. Ele prometeu no capítulo 15, verso 26, que diz assim: e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade
sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O Senhor está dando aqui uma condição. Ele disse: se vocês cumprirem tudo que eu tenho dito, se vocês guardarem os meus mandamentos, não chegará a enfermidade das que eu enviei para os egípcios. E eu sou o Senhor que te sara. É uma promessa que é condicional. Se eles não cumprirem a condição, vai haver. Nós temos nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento com promessa é: honrai a pai e mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra. É um mandamento com promessa. Então, essa promessa que segue ao mandamento é uma promessa que é condicional. Porque se eu cumpro o mandamento, a promessa de Deus é válida na minha vida. Se eu não cumpro esse mandamento, eu estou em desacordo com o mandamento. E a promessa é para quem cumpre o mandamento. Então, é uma promessa condicional. O mandamento com promessa, a seguir o mandamento, vai ter uma promessa condicional, que é exatamente o que o Senhor fez aqui com o povo de Israel em Êxodo 15 e 26. Outras promessas condicionais, que são várias promessas condicionais, está em Deuteronômio capítulo 28, que é bem conhecido de todos os que conhecem a palavra de Deus. Começa o capítulo exatamente dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ou seja, a partir daí, quando ele começa: bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as tuas crias, vacas, as tuas ovelhas. Quando ele começa a discorrer sobre todas essas bênçãos, para que elas aconteçam, a condição era ouvir a voz do Senhor, ouvires atentamente a voz do Senhor, para que essas promessas viessem. Então, são promessas condicionais para o povo de Israel também, né? E uma promessa condicional também, que no Novo Testamento está em Mateus capítulo 6, versículo 14, né, que diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, uma promessa que é condicional, né? Há uma condição. E promessas do amor de Deus, né? De permanecermos no amor de Deus. João capítulo 14, versículo 23, o Senhor diz assim: disse-lhes, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. No capítulo 15, verso 10, o Senhor continua e diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, né? Então, são promessas condicionais, mas nós temos que estar guardando os seus mandamentos, né? Então, o propósito das promessas de Deus nós já vimos, né? E que o Senhor tem propósitos nas suas promessas, como lá em Gênesis, ele fez promessas ao homem e à mulher, para que eles crescessem, multiplicassem, que ele iria abençoar, dar prosperidade para o homem. Em Noé também, depois do dilúvio, né? Lá no Gênesis 9, capítulo, versículo 11, ele estabeleceu uma aliança, ele fez uma promessa: estabeleça a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Foi uma promessa de Deus que ele fez, e ainda criou um símbolo, o arco-íris, colocou o arco no céu. Então, as promessas de Deus existem um propósito. Essa promessa foi para que não iria mais destruir a terra. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 13, foi uma promessa, uma aliança que ele fez com Abraão, para que nele fossem benditas todas as famílias da terra, como nós já lemos, né? Então, são propósitos que Deus tem nas suas promessas. E nós podemos concluir que Deus, ele é soberano, ele zela pela sua palavra, e nós aprendemos nessa primeira lição os tipos das promessas, e que Deus, ele zela para cumprir com sua palavra,
que é um compromisso de Deus, que existem promessas sim, que são condicionais ou incondicionais, mas as incondicionais vão ser cumpridas de uma forma ou de outra. Essas condicionais, nós temos que estar aptos a atendendo àquela condição, recebermos as nossas bênçãos. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Todo-Poderoso, o El Shaddai, nos abençoe e cumpra nas nossas vidas as suas promessas, aquelas condicionais, que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, para que a sua graça e a sua bênção estejam sobre todos nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela. E que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida.